nós devemos pedir a Deus a sabedoria necessária para assumir em todo momento da nossa vida cristã uma atitude correta. Nós precisamos entregar a nossa vida, nós precisamos colocar no altar as nossas vontades, nós precisamos dizer para o Senhor tudo o que nós pensamos e sentimos, declarar a Ele para que nós possamos viver uma vida baseada na vontade dEle. Os senhores foram chamados por Deus para viver na plenitude dos tempos. Os senhores foram chamados por Deus para viver a proposta que o céu está determinando para vocês, e não a que Satanás declarou que vocês serão derrotados. Nós vivemos debaixo de uma perspectiva celestial, a qual os céus ele opera em favor de nós, porque nós buscamos a Deus todos os dias, e é Ele o nosso sentido e a nossa regra. Então é preciso identificar esses erros e nos preparar para uma mudança. Nós precisamos encontrar esses erros e nós precisamos mudar. Diga para o seu irmão, é tempo de mudanças. Fala, é tempo de correções. Aleluia. Diga para ele assim: Deus quer mudar os caminhos da tua vida. Diga para ele, mas Deus também quer corrigir os teus caminhos. Aleluia. Agora, as nossas atitudes diante das circunstâncias é determinante para o fracasso da vitória. Escute só, como é que eu me importo? Como que eu me porto diante de uma circunstância? A maneira que eu me comportar diante dela, ela vai determinar esses fatores de fracasso ou vitória. Quando eu me posto diante de uma circunstância, acreditando que aquele problema, acreditando que aquela situação, ela não é para a minha morte, ela não é para destruir tudo aquilo que eu, ao decorrer da minha vida, construí. Quando eu encaro ela de uma maneira racional, e quando eu enxergo aquela verdade, eu me posiciono como Deus quer que eu me posicione, a exemplo de Davi, quando ele olhou pelas primeiras do exército de Israel, aqueles homens temendo, aqueles homens tementes a Golias, ao povo filisteu, aquele homem cheio do Espírito de Deus, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo de Israel? O posicionamento dele foi um posicionamento diante de uma circunstância, e ali nós temos dois modelos: o modelo que estava recuando diante do medo, e tínhamos ele, o modelo que estaria prestes a derrotar o maior gigante daquela época e assumir de Deus uma coroa, assumir um trono. Então, quando nós olhamos para a circunstância da vida, o fator determinante é em quem nós vamos confiar, em quem nós vamos colocar a nossa fé, em quem nós vamos tomar atitude. E Deus está mandando dizer para você que o posicionamento que nós tomarmos, ele vai ser um fator consecutivo da sua vitória ou do seu fracasso. Dá vontade até falar com isso. Eu não conheço um evangelho de praticidade e facilidade. Eu não aprendi um evangelho fácil. Eu aprendi que o evangelho sempre nos levará a um confronto. Eu aprendi que andar com Cristo não é andar blindado de todas as coisas. Tem pessoas que elas querem ter Jesus para blindar ela das responsabilidades que Deus deu para ela. Tem pessoas que querem andar com Cristo para não exercer nada na vida. Mas eu aprendi que andar com Cristo é todos os dias da minha vida renunciar, tomar a minha cruz e seguir Ele conforme o querer e a vontade dEle para mim. E para eu entender o desejo dEle, eu vou ter que abandonar o meu. Diga assim: duro, pastor. Renunciar não é fácil, pastor. Não é fácil. Mas Deus sempre vai exigir de nós um posicionamento diante de qualquer situação. Não vai ser fácil, meu irmão. Não vai ser fácil, meu irmão. Mas eu tenho uma palavra de fé. Aonde você estiver, quando você for decidir, sempre estará contigo o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus estiver contigo, e se você ouvir a voz de Deus, você sempre triunfará nos caminhos pelo qual Ele te fará percorrer, e o nome dele será glorificado. Amém?
motivacionais, apesar de nos motivar. Mas nós aprendemos a viver as verdades. Evangelho não é um treinamento. Evangelho não é um lugar que você vem só aprender e aprendi uma coisa nova. O Evangelho, ele é absorvido, e ao ser absorvido, nós mesmos precisaremos lá fora combater com essa verdade. Então, nós nos tornamos aqui na terra os instrumentos de Deus. Nós nos tornamos aqui instrumentos para que nós possamos declarar o reino, o governo de Cristo aqui na terra, por intermédio das minhas atitudes, dos meus posicionamentos. Deus está cobrando da nossa igreja posicionamento. Deus está dizendo para a nossa igreja: nós precisamos entrar no campo de batalha, nós precisamos olhar para os problemas, nós precisamos entrar no confronto e determinarmos se a igreja de Cristo ela será vitoriosa ou se ela vai fracassar. Mas uma convicção nós precisamos ter, que nós entramos em nome do Deus de Israel, aquele que tudo pode, e nós somos confiantes que o procedimento vai transparecer o caráter que há de Cristo dentro de nós. Agora, de acordo com os nossos pensamentos, estão ligados às nossas ações. Os meus pensamentos, eles estão automaticamente ligados às minhas ações. Escute o que eu vou falar para você, é muito sério. Não tem como você fazer uma coisa, não tem como você transparecer o seu caráter e dizer assim: não, isso não foi eu que fiz, não. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles estão coligados com as nossas ações. Então, quando você vê alguém falando alguma coisa, eu falei da boca para fora, negativo, os pensamentos dela estão ligados com a fala. Então ela falou que o coração está cheio. Quando ela toma uma atitude boa, ela pensou em algo bom, e ao pensar em algo bom, ela reage com uma atitude boa. Quando ela tem um pensamento ruim, e a ação dela não tem como ser boa, porque não dá para destilar de dentro de nós, de uma fonte de águas amargas, sair a doce. Não dá para destilar de dentro de nós águas doces, destilando águas amargas. Ou seja, todo o nosso pensamento, ele resultará numa ação. Você está comigo? Você está aí?